Olá a todos, eu sou o Bruno. Essa é a nossa primeira aula do curso Jornada Prova Nacional Docente 2025. Bom, sem muita enrolação, vamos começar. Essa aula eu preparei uma apresentação para vocês, onde eu vou mostrar qual é o conceito e a estrutura dessa prova, a PND. Eu acredito que se você está fazendo esse curso, você já é professor de uma rede pública ou de uma rede privada e está em busca de ingressar na carreira pública, ou você está concluindo sua graduação e vai realizar o ENAD concomitantemente à Prova Nacional Docente e tem o interesse de também ingressar na carreira docente pública. Bom, são três coisas que eu vou tratar nessa aula: do conceito da Prova Nacional Docente, da metodologia por trás da Prova Nacional Docente e da estrutura dessa prova. São três tópicos que são importantes de se conhecer e de se entender muito bem, que vai facilitar toda a rotina de estudos de vocês, se vocês compreenderem exatamente como é a prova que vocês vão fazer, como é o exame que vocês vão fazer. Se você souber antecipadamente como que é o padrão do exame que você vai realizar, você consegue adaptar toda a sua rotina de estudos para aquele exame e não ficar usando o material inadequado, que não vai te preparar para realizar um exame no padrão INEP. Bom, vamos lá. A Prova Nacional Docente, ela se chama Prova Nacional Docente. Ela não se chama Concurso Nacional Docente. Isso tem uma razão. A razão é que a Prova Nacional Docente não é um concurso público. Ela é uma prova nacional que visa avaliar a formação dos professores, que visa atribuir uma nota, uma qualificação à formação docente, tanto teórica quanto prática, através de um teste, de um exame, que busca avaliar algumas habilidades e competências que são componentes da formação dos docentes nas licenciaturas que todos nós que somos professores fazemos. Então, essa prova ela vai acontecer no dia 26 de outubro de 2025, em nível nacional, todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e ela vai compor uma espécie de banco de dados, de informações, que vão poder ser utilizados depois pelos candidatos para apresentar o seu resultado final nessa prova, a sua nota final dessa prova, nos processos seletivos, nos concursos públicos, nos processos de designação, né, que é a contratação direta, sem processo seletivo, que as prefeituras e os estados costumam fazer. Quem aderiu à Prova Nacional Docente, estados, municípios, Distrito Federal, eles vão usar a nota final do candidato como um critério de classificação e de admissão na carreira docente das suas redes a partir de 2026. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, mesmo que você não pretenda dar aula no ano que vem, numa rede pública, estadual ou municipal que tenha aderido à Prova Nacional Docente, é muito interessante que você não deixe de fazer a prova. Se você, eventualmente, vai querer trabalhar em uma prefeitura ou um estado, né, numa rede municipal ou estadual pública que tenha aderido, ou mesmo naquelas que ainda não aderiram ao programa Mais Professores e à Prova Nacional Docente, porque nada garante que, a partir de 2026, mais municípios e mais estados também façam a adesão a esse programa. Por quê? Em 2025, esse programa ainda está funcionando como um programa piloto, como um teste. Então,
1.500 estados, 1.500 municípios aderiram à Prova Nacional Docente. Isso, a gente tem mais de 5.000 municípios. Então, não chegou nem na metade. Acontece que é pouco provável que aconteça um movimento de abandono da Prova Nacional Docente. É muito mais provável que aconteça um movimento de adesão coletiva da Prova Nacional Docente. Então, o que eu estou querendo dizer? Não desdenhe da Prova Nacional Docente como se você não fosse precisar dela agora. Porque a nota dessa prova ela vai ter validade de 3 anos. Então, você vai poder utilizá-la em processos seletivos públicos durante o período de 3 anos. Então, a prova que você fizer em 2005, você vai poder usar o resultado dela em 26, 27, 28. Se você fizer a prova lá em 2026, porque ela vai ser anual, você vai poder usar o resultado dela em 2027, 28 e 29. E, em algum momento, mais municípios vão aderir. Porque é interessante para municípios e estados poderem ter um instrumento como esse, que é um instrumento centralizador, que organiza, de forma geral, a seleção de professores, porque isso retira o alto custo que é para um ente da federação de realizar um concurso público e um processo seletivo do formato que eles são atualmente. É muito custoso para o município fazer isso. Em municípios muito pequenos, eles têm poucos recursos. Então, às vezes acontece de um município pequeno ele não fazer processo seletivo durante muitos anos, né? E acabar usando de um instrumento terrível, que é a designação direta, que é simplesmente o professor ir lá no balcão da Secretaria de Educação com um monte de documento comprobatório da sua formação, da sua experiência, e disputar uma vaga diretamente ali com outros candidatos, né? Sem passar por um exame, por uma prova de mérito, né? Enfim. Bom, a prova nacional docente, então, ela não é um concurso público, ela é um exame que avalia o desempenho e as competências docentes na formação das licenciaturas e da prática docente em si. E ela vai atribuir uma nota final, de acordo com o desempenho desse candidato. E essa nota final, ela vai ficar disponível através de um boletim de desempenho individual que o INEP libera lá em dezembro, quando encerrar todo o processo, e através dessa nota final, que pode variar de 0 até 1.000, o candidato vai poder se candidatar a processo seletivo, concurso público ou designação direta, de acordo com o que cada município e estado tiver regulamentado através de portaria própria, não é? Os entes que aderiram à Prova Nacional Docente, eles tiveram até o dia 10 de julho para dizer para o MEC quais seriam os critérios, como eles utilizariam a nota da PND para as suas seleções para os docentes no ano de 2026. Então, isso já está resolvido. Bom, vamos prosseguir aqui, para a gente não perder muito tempo também. Nosso tempo é precioso. Bom, basicamente, o que eu disse foi que a Prova Nacional Docente ela é um programa instituído pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Ela é uma política pública, né? Ela foi pensada, estruturada e colocada em ação agora em 2025. E, segundo, né, os formuladores dessa política pública, ela foi elaborada para melhorar a qualidade da formação de professores e para apoiar os estados e municípios e o Distrito Federal na seleção dos professores. Ela teve adesão de 22 unidades da federação, foram 22 estados que aderiram à prova, e 1.508 municípios de todas as regiões do Brasil, 18 capitais. Alguns estados que não aderiram à Prova Nacional Docente
tiveram municípios que preferiram aderir. Eu vou dar um exemplo aqui. O estado de Goiás, ele não aderiu enquanto estado à prova nacional docente, mas vários municípios do estado de Goiás preferiram aderir ao programa. Então, a capital do estado de Goiás, Goiânia, aderiu. A cidade de Catalão aderiu. Várias outras cidades, né? Eu não me lembro agora assim de cabeça, mas tem essa lista toda na internet, no próprio site do MEC, é fácil de encontrar. O estado do Amazonas é a mesma coisa. O estado do Amazonas não aderiu à prova nacional docente. Então, ele não vai usar o resultado da prova nacional docente para contratação de professores na rede estadual do Amazonas. Porém, vários municípios do estado do Amazonas decidiram aderir, porque existem vantagens para esses municípios utilizar um sistema do governo federal que facilita a classificação dos candidatos e barateia, né, no sentido de reduzir os custos com processos seletivos próprios, que é muito caro contratar uma banca para fazer um concurso público com processo seletivo. Não é? Então, essa prova ela é de caráter nacional e ela tem o objetivo de avaliar os professores, a formação docente, de modo geral. Então, ela não é um concurso público. Eu já vi nas redes sociais, na internet, até mesmo jornais, em matérias de jornais, as pessoas usando como metáfora, né, de comparação ali, a ideia de que a prova nacional docente ela é um CNU dos professores. Só que o CNU nota só a palavra. As palavras elas são importantes, elas têm significados. Então, veja bem, a prova nacional docente ela se chama prova nacional. O CNU se chama Concurso Nacional Unificado. Então, se a prova é prova e o concurso é concurso, a prova não é concurso, correto? Então, não confundam as coisas, tá? O concurso nacional unificado, ele é de fato um concurso público que visa preencher vagas a nível federal. A prova nacional docente, ela não é um concurso público, ela é um exame, assim como é o ENAD, assim como é o ENEM, assim como é o ENSEJA, que tem como objetivo dar um diagnóstico da formação docente dos candidatos e indicar para o Estado, para o município, ali como é que ele pode, né, quem que ele pode contratar ali de acordo com as notas máximas e mínimas e os critérios que cada município e estado vão criar para poder utilizar a nota e fazer as contratações dos professores no ano seguinte. Então, prova nacional docente não é concurso público. Independente da nota que você tire na prova nacional docente, não existe a garantia de que você vai, assim, não existe ali a possibilidade de você ter acesso direto a um cargo público efetivo, porque a prova nacional não é concurso. Você vai usar a nota da prova nacional para fazer um processo seletivo simplificado e, eventualmente, um concurso público que use a nota da prova nacional docente como uma etapa do concurso. Concursos públicos, eles são regidos por uma lei própria no Brasil. Então, um estado ou um município, ele jamais vai poder usar apenas a classificação do candidato na prova nacional docente para contratá-lo, né, para nomeá-lo para um cargo público efetivo. A expressão correta é a nomeação. Então, a prova nacional docente, ela não é um concurso público e ela não vai substituir o concurso público, seja do município ou do estado. Ela vai ser usada como uma etapa do concurso público, porque concursos públicos são regidos por lei específica e os concursos públicos precisam ter mais de uma etapa. Geralmente, eles têm, na área de educação, eles têm a etapa de uma prova teórica,
que pode ser substituída pela nota da prova nacional docente, e eu acredito que é o que a maioria dos estados e municípios vão fazer, né? Porque é exatamente a contratação da banca para fazer a prova teórica que custa muito caro. Então, provavelmente, eles vão usar a nota da prova nacional docente para substituir a prova teórica de um curso, porém, utilizar como uma etapa complementar a prova de títulos, né, com atribuição de pontuação diferenciada para quem tem especialização, mestrado, doutorado e, enfim, que é o correto, que segue o que a lei brasileira que rege concursos públicos e a Constituição diz, né? Então, só resumindo aqui, PND não é concurso, isso tem que ficar bem claro. Bom, ela não é um concurso, então o que que ela é? Ela é um exame, né, que foi criado ali pelo Ministério da Educação, em conjunto com o INEP, que é uma autarquia, para estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores qualificados nas redes públicas de ensino. A educação brasileira ela tem uma série de métricas que avaliam a aprendizagem dos estudantes e a qualidade da educação brasileira. Só que dentro dessas métricas, a única coisa aproximada que a gente tinha até agora para avaliar a formação dos professores era o ENAD, que na verdade é um exame que avalia o desempenho dos estudantes do ensino superior. Então, avalia o desempenho do que um estudante de licenciatura aprendeu na sua graduação antes dele entrar na rede pública de ensino ou na rede privada. Então, não existia um exame que qualificasse, que diagnosticasse qual é de fato, a proficiência dos professores no seu campo de atuação, que é a educação. A gente tem que entender o seguinte: educação é ciência, tá? Educação tem metodologia, tem técnicas de ensino, tem teorias, tem uma história, tem uma historiografia da educação. Então, a educação, ela não é uma coisa que qualquer um aprende do dia para a noite. Tem muita gente que confunde, eu sou professor, e a gente brinca, né, entre nós professores, que a gente fala para as pessoas que nós damos aula e eles perguntam: e o que mais você faz? Você só dá aula? Né? Como se o professor entrasse na sala de aula e ele só desse aula, né? Ou como se qualquer pessoa de qualquer outra área pudesse fazer aquilo que um professor faz. Porque as pessoas, quando elas não compreendem que a educação ela não é uma disciplina, ela não é um campo onde você, professor, é apenas alguém que está dando aula, mas que você é uma pessoa que tem ali todo um domínio de um conhecimento, de teorias, de metodologias, de uma série de componentes ali que estão o tempo todo sendo mobilizados para você poder formar e qualificar da melhor maneira possível o estudante dentro de todos os parâmetros, de todos os critérios, de todos né, as formas que são colocadas nas metodologias, nas teorias educacionais, para que a gente possa formar da melhor maneira possível o estudante e ele possa desenvolver as habilidades, as competências que são ali imprescindíveis para ele atuar tanto como ser humano pleno, quanto como, né, um indivíduo que vai se voltar para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho posteriormente. Então, não havia um instrumento que qualificasse a formação dos professores que já estão em sala de aula.
E é essa medida que eu acho que a Prova Nacional Docente ela acaba tomando essa característica, que é um exame que avalia o desempenho dos professores que atuam na docência, principalmente das redes públicas. E ela não é uma iniciativa isolada, ela é uma iniciativa que compõe um programa muito maior chamado Mais Professores para o Brasil. Esse programa ele tem algumas ações que reconhecem e procuram a qualificação continuada do magistério da educação básica e, principalmente, busca soluções para que os formandos nas licenciaturas, os estudantes que estão saindo agora dos cursos de graduação e licenciatura, eles migrem para a rede pública da educação básica, para que eles se tornem professores. Porque existe no Brasil um movimento silencioso, na verdade não tão silencioso, ele é quase gritante, né, de abandono da escola, abandono do campo educacional por parte daqueles indivíduos que fazem cursos de licenciatura. É muito comum que os estudantes, quando eles finalizam os cursos de licenciatura, eles procuram outro meio de sobreviver, outro tipo de qualificação, buscam trabalhar em outro campo, às vezes em outra área, e fogem, escapam da escola. Eu sei que um programa como esse, por mais que ele incentive, por mais que ele dê benefícios financeiros, por mais que ele se empenhe em qualificar a formação docente, ele não vai solucionar esse problema de falta de professores, porque é um problema muito profundo, muito estrutural, que envolve, sobretudo, a, as questões de salário. Muitos municípios e estados não cumprem, né, a lei do piso salarial e toda a estrutura escolar que carrega um monte de problemas. São problemas sociais, são problemas de formação, são problemas de administração. Nem todos os municípios e estados brasileiros eles têm uma administração escolar, uma gestão escolar profissionalizada, né, profissional. E isso é um problema muito sério, porque isso atrapalha a própria realização do trabalho docente. Bom, mas vamos continuar. Bom, se a gente já sabe que a prova nacional docente não é um concurso público, a gente não deveria chamá-la de CNU dos professores, porque isso é um equívoco e isso induz as pessoas a acreditarem que elas estão fazendo um concurso público e que elas vão, se passarem, né, se alcançarem uma nota razoavelmente elevada, elas vão ser chamadas para ocupar um cargo público efetivo. Isso não é o que vai acontecer, tá? Como eu já falei, essa prova é um instrumento de avaliação do desempenho da formação docente dos licenciandos, aqueles que estão encerrando os cursos de licenciatura e vão fazer o ENAD, e junto do ENAD vão fazer a PND, e dos professores que já atuam na rede básica de ensino. Então, o resultado individual ele vai ser usado para contratação naqueles estados e municípios que aderiram ao programa Mais Professores, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a página. Bom, essa aqui é a página que eu queria mostrar. Era a página do programa Mais Professores, que está dentro do site do Ministério da Educação. Bom, a Prova Nacional Docente, ela é um dos instrumentos criados por esse programa Mais Professores para avaliar a formação docente e estruturar com mais eficiência as políticas públicas voltadas para a formação de professores e para a melhoria da educação como um todo.
além da prova nacional docente, que é feita com o objetivo, olha só, de subsidiar os estados, o Distrito Federal e os municípios nos processos de seleção. Novamente, a PND não é um concurso. Ela é feita para subsidiar, para auxiliar os estados na contratação. Ela também tem um outro programa chamado Bolsa Pé de Meia, licenciaturas, que é muito semelhante ao programa Pé de Meia do ensino médio. Esse programa ele oferece uma bolsa de R$ 1.050 para licenciandos, para estudantes das licenciaturas que tenham entrado na universidade através de algum programa como o SISU ou ProUni e que tenham tido uma nota no Enem acima de 650. Então, ela é uma proposta que quer buscar uma forma de garantir para que esses estudantes tenham a sua permanência garantida na universidade e que eles possam concluir o seu curso de licenciatura e ingressar na rede pública de ensino, depois de estarem licenciados. Além disso, esse programa também tem um outro eixo, que é o programa Bolsa Mais Professores, que é feito para a, auxiliar mesmo, né, a atuação dos professores em regiões e áreas que têm carência de docentes, que têm uma baixa oferta de professores. A gente está falando de regiões muito distantes, muito pobres, periféricas, né? Então, é um mecanismo ali de atrair professores para essas áreas, professores bem qualificados pela Prova Nacional Docente. Além disso, tem mais dois propósitos nesse programa, que é criar um portal para qualificação, para fornecer cursos e programas de formação continuada para os docentes do Brasil inteiro. Então, é um programa todo estruturado pelo Ministério da Educação e políticas de valorização dos professores, né, com reconhecimento da importância social do professor e criação de parcerias com o Ministério de órgãos públicos para garantir melhorias na qualidade da educação, da formação e do reconhecimento do professor. O que eu pessoalmente espero que resulte desse programa, se ele conseguir de fato atingir todos os objetivos que ele se propõe, é reconhecer a, a base, né? O salário base para os professores. Que nem todos os municípios, nem todos os estados, eles pagam a base, pagam o piso, né? O piso salarial. E não existe política de valorização docente com um salário defasado, com um salário aquém das competências, das exigências que são demandadas dos professores. Não existe, né, atrativo para áreas carentes de docentes com um desrespeito salarial, né, com um desdém pela melhoria das condições, das estruturas e principalmente do salário dos professores. Porque em muitas regiões e municípios, principalmente, você ainda vê chamadas públicas, né, digitais, com um salário base muito baixo. Isso não atrai as pessoas. Isso não garante sequer a subsistência do professor em muitos lugares do Brasil, né? Por isso que muitos professores adoecem, porque eles precisam ficar somando vários cargos, um atrás do outro, às vezes trabalhar em 3 lugares diferentes e fazer outros tipos de trabalho, né? Fazer bicos para complementar a renda, para poder ter ali, no final do mês, um somatório significante. Então, eu acho que a principal medida ali a ser tomada é a valorização salarial, porque isso é o pontapé para o reconhecimento social do professor.
Bom, se você já fez o ENAD alguma vez, então você já vai estar mais familiarizado com a estrutura que vai ser aplicada na PND. A PND e o ENAD, eles serão a mesma prova. Então, toda a técnica de elaboração das questões que estão dentro da prova do ENAD será a mesma aplicada na elaboração da prova nacional docente. É a mesma prova, tá? Elas vão ser feitas concomitantemente por quem é o estudante concluinte do curso de licenciatura, que vai fazer o ENAD e a prova nacional docente. A nota do ENAD vai ser a nota da prova nacional docente para os estudantes que estão concluindo o curso de licenciatura e para os candidatos, né, para os inscritos que já são professores, eles vão se inscrever de fato na prova nacional docente. Esse é o nome, né, da prova que eles vão fazer. Mas a prova é a mesma para quem está fazendo o ENAD e quem está fazendo a PND. E ela vai ser dividida em duas partes. Você vai ter uma parte de formação geral, com conhecimentos pedagógicos, né? E uma parte de conhecimentos específicos. O que são os conhecimentos específicos? São as disciplinas que a gente leciona na escola, né? As disciplinas curriculares. Educação física, história, matemática, geografia, língua inglesa, artes, ciências sociais, filosofia, né? Para ensino médio. Todos os conhecimentos específicos vão ser contemplados. E a parte de formação geral, tem um detalhe, ela é a mesma prova para todo mundo. Então, se você é professor de educação física ou professor de matemática, a sua prova de conhecimento específico, ela é de educação física ou ela é de matemática. Então, o professor de educação física vai fazer uma prova de conhecimento específico sobre a sua área, que é educação física. O professor de matemática vai fazer uma prova sobre a sua área, com questões de matemática. Mas a parte de formação geral, ela é unificada, ela é a mesma prova para todo mundo. Por quê? Porque ela vai avaliar ali as habilidades e as competências ligadas ao planejamento, organização, estrutura, domínio de metodologias de ensino, conhecimento sobre teorias da educação, capacidade de articular e de propor soluções para problemas, né? Situações, problemas que são enfrentadas na sala de aula, domínio da estrutura legislativa, da estrutura legal, né? Da legislação educacional, que é aquilo que, que, que nos dá o suporte legal, né? De tudo que a gente faz em relação à educação. Conhecimento sobre teorias do currículo, né? Domínio técnico, né, da elaboração do currículo, do planejamento, enfim. Essa formação geral, ela tem 30 questões de múltipla escolha com 5 alternativas, letra A, B, C, D e E, somente um gabarito correto. E tem uma questão discursiva que vai versar sobre uma situação problema no âmbito didático-pedagógico. O que pode cair nessa questão discursiva? Bom, se a gente observar as provas anteriores do ENAD e como que os concursos de educação geralmente trabalham as questões mais pedagógicas, com certeza alguns tópicos, alguns assuntos vão estar na prova, seja na parte de múltipla escolha ou pode ser que esteja na parte da prova discursiva. Ó, questões de currículo, planejamento, metodologias alternativas, né, de aprendizagem, teorias da educação, os clássicos, né, Vygotsky, Piaget, Vallon, conhecer os autores, né, o domínio da legislação, o domínio da LDB, o domínio da LDB é essencial, porque ele pode ser cobrado tanto na parte de questões de múltipla escolha, como pode ser solicitado que você fundamente a sua resposta na discursiva citando a legislação e ter o domínio da LDB é essencial para você fazer uma boa sustentação
Questões mais polêmicas, como a introdução de legislações novas, como a lei que proíbe o uso de celulares pelos alunos nas escolas, a Lei 10.639, que já é uma lei antiga, que fala, né, do ensino, que fala das relações étnico-raciais, que fala da introdução da história e da cultura afro-brasileira no currículo. Então, ter um domínio amplo, ter um conhecimento, ter um repertório amplo das questões didático-pedagógicas e da legislação educacional, ela vai te garantir conseguir fazer uma boa prova discursiva, porque a prova discursiva ela não vai fugir muito desses temas. Então, ou vai ser um tema que vai solicitar um conhecimento mais aprofundado de legislação, ou vai ser uma situação que vai te demandar um conhecimento pedagógico mesmo ali, didático, né? Sobre o ensino ou uma metodologia específica para se ensinar determinado conteúdo ou para se resolver determinada situação, problema que te é apresentada na prova. Ou, simplesmente, pode ser uma questão mais teórica, que te questione sobre uma determinada linha teórica da pedagogia, né? Então, você se preparar, você estudar um pouco de tudo, se preparar, você ter um domínio, assim, um pouco de tudo isso, de todos os temas que estão ali elencados nas portarias que foram publicadas pelo INEP, com os conteúdos de cada prova da formação geral e dos componentes específicos, vai fazer com que você consiga se organizar bem e que você consiga ter um bom domínio de cada coisa e que você não seja pega de surpresa na hora de fazer a prova discursiva. Então, ter um domínio bom da LDB é fundamental, das legislações mais recentes também, você mostrar, né, que você tem ali o conhecimento do que está sendo feito, discutido em educação. Enfim, na parte de componentes específicos, a prova vai ser 50 questões de múltipla escolha com 5 alternativas, letra A, B, C, D e E, e um gabarito apenas. Essa prova, PND, como eu já falei anteriormente, ela é baseada na prova do ENAD. O ENAD, ele é um bom modelo para a gente estudar para PND, porque o ENAD ele já vem sendo aplicado em várias edições há vários anos. E ele não tem uma variação muito grande na sua estrutura, né? Porque como é uma prova que é repetida recorrentemente, ela segue o mesmo padrão. E o ENAD, assim como outros exames que são realizados pelo INEP, o ENEM, o ENSEJA, o SAEB, eles adotam uma metodologia de avaliação que é reconhecida como teoria de resposta ao item. Quem já fez o ENAD alguma vez conhece mais ou menos essa estrutura. Ou quem já fez o Enem alguma vez sabe quais são as consequências de se adotar a teoria de resposta ao item num exame. O que acontece? A teoria de resposta ao item ela é diferente da forma como nós, professores, encaramos a avaliação em sala de aula. Por quê? Quando a gente aplica uma prova, né, uma avaliação somativa para os nossos alunos, geralmente a gente entrega lá uma prova com 10 questões para o aluno fazer. Aí o aluno responde as 10 questões e acerta 9. Qual foi a nota do aluno? 9. Ele acertou 9 questões, errou uma. Ele acertou 6 questões, errou 4. Qual que é a nota dele? A nota dele é 6, porque a nota dele está atrelada ao número de acertos que ele fez na prova. Não está atrelada à, à medição da habilidade dele em resolver uma questão que exige uma habilidade específica.
né? Essas provas, né, que você atribui uma nota para o estudante ou o candidato, dependendo do número de acertos que ele faz, ela é associada a uma teoria de elaboração de exames chamada teoria clássica de testes. É quando você pontua exatamente o número de acertos que você fez. Contrariamente a essa teoria, a gente tem a teoria de resposta ao item, que é uma teoria muito mais complexa e muito mais eficiente na hora de diagnosticar o quanto uma pessoa realmente sabe daquilo que está sendo avaliado na prova. Então, a diferença entre essas duas está nos objetivos delas e nas metodologias que são usadas. A teoria de resposta ao item, ela, ela avalia o candidato da seguinte maneira. Você tem ali um conjunto de questões, um conjunto de itens, como são chamadas essas questões, dentro da prova, e cada item ele tem um peso diferente, ele tem um valor diferente. E ele é distribuído, as questões são distribuídas na prova de acordo com os seus níveis de dificuldades. Então você tem uma porcentagem de questões de nível fácil, uma porcentagem de questões de nível médio e uma porcentagem de questões de níveis difíceis. Existe uma matriz de habilidades e competências que enquadra todas essas questões das provas. E cada questão ela está associada a uma habilidade da matriz que foi usada para fazer essa prova. A matriz do INEP ela já foi publicada na portaria nas portarias, né, que o INEP publicou e que você encontra aqui na parte de documentos para você fazer o download, já tem a matriz com as competências e as habilidades, tanto da formação geral quanto de cada componente específico. Então, todas as questões da prova do ENAD, da PND, elas estão associadas a alguma habilidade. Então, essa habilidade ela pode ser para você reconhecer um fenômeno, para você analisar um texto, para você interpretar, né, algum tipo de algum tipo de fenômeno biológico ou histórico, social, para você calcular, né, para você estimar algum tipo de grandeza. Então, o objetivo dessas provas, desses exames, é de fato diagnosticar, é de fato dar ali com precisão um diagnóstico de o quanto aquela pessoa que está sendo avaliada realmente sabe do que se espera que ela saiba. Então, quando você avalia habilidades e competências, você quer saber se uma pessoa sabe realmente fazer aquilo que se espera que ela saiba fazer, né? Então, no caso dos professores, a prova da PND ela vai avaliar habilidades e competências que são essenciais para a realização do trabalho docente, da formação docente. Então, quando você estiver respondendo uma questão ali, você não vai estar respondendo uma questão meramente conteudista, algo que você pode decorar para responder depois. Então, quando você for estudar para a PND, lembre-se sempre, não adianta decorar os textos que você vai ler, os vídeos que você vai assistir no YouTube, né, as anotações que você vai fazer. Não adianta você estudar lá a lei de diretrizes e bases e querer decorar ela inteira, porque isso não vai te servir para nada, decorar a legislação toda, ou fazer um mapa mental lá da teoria da aprendizagem do Piaget e do Vygotsky e decorar aquilo tudo. Não, você vai ter que realmente saber interpretar, compreender, né, as coisas. Então, todas as questões elas são muito interpretativas. Tem um nível de interpretação de texto incrível na prova da ENAD, na prova do Enem, na prova do SAEP. Né? Por quê? Porque as habilidades elas são
associadas à interpretação, à compreensão. Então, cada questão está associada a uma habilidade e a um nível de dificuldade. Essas habilidades e esses níveis de dificuldade, eles vão permitir que, na hora de avaliar o resultado do candidato, o INEP ele consiga associar, atribuir um valor para a soma das respostas que aquele candidato conseguiu fazer na prova. Então, se tem 80 questões na prova, não significa que se você acertar 70 questões, a sua nota vai ser 70, né? Ou fazendo ali, né, o cálculo, na verdade, né? Porque 80 é 100%, então significa que você vai ter uma nota ali próxima de 100, porque você fez 70 questões. Não. O INEP ele utiliza uma escala de, de respostas que vai de 0 a 1000 e a média é 500. Então, a sua nota ela vai variar entre 0 e 1000 de acordo com o peso das questões que você acertar. Se você acerta somente questões fáceis, o peso relativo da sua prova é 1. Se você acerta questões fáceis, questões de nível médio, somente, o peso relativo da sua prova é outro. Se você acerta consistentemente questões de nível fácil, médio e difícil, o peso relativo da sua prova é outro. Se você acerta somente questões difíceis, o peso relativo da sua prova é outro. E eu já vou adiantar. Se você só acertar as questões difíceis e errar as questões fáceis, a sua nota não vai ser maior, a sua nota vai ser menor. Por quê? Porque pela teoria de resposta ao item, se você sabe fazer o difícil, você tem que necessariamente saber fazer o fácil. Não existe saber fazer uma operação de uma equação de segundo grau se você não sabe fazer as 4 operações. Não é possível você realizar uma equação de segundo grau sem saber fazer as 4 operações básicas da matemática. Então, se você acertar somente questões difíceis, o seu score, a sua nota vai ser baixíssima, porque a técnica usada ali para correção, ela vai entender que o candidato chutou todas as questões e que o que ele teve ali foi um acerto casual. Ele chutou e, por pura sorte, ele acertou as questões difíceis. Agora, quais que são os critérios de avaliação da PND com base na teoria de resposta ao item? Eu já falei um pouquinho deles, mas eu falei muito rápido, né, meio embolado, então eu vou separar um pouco eles, porque se a gente não entender como a gente vai ser avaliado, a gente não, porque eu não vou fazer a prova, mas vocês. Se vocês não entenderem como vocês vão ser avaliados, é um pouco difícil de você fazer a prova. Você vai fazer a prova sem saber como ela funciona. Né? Meio que de surpresa fica estranho. Né? Não orna muito. Então, olha só. Em qualquer avaliação, qualquer exame realizado pelo INEP, há o uso da TRI. E como é que acontece ali a formação, né, a elaboração dessa prova? Cada questão, como eu já falei, ela tem um peso diferente. E essa questão, chamada de item, ela é feita para discriminar. Discriminação aqui no sentido positivo, tá bom, gente? O que é? A questão, né, como ela está associada a uma habilidade e a uma competência, ela tem ali, ela é feita para diferenciar e separar, julgar quem sabe e quem não sabe uma determinada habilidade, um determinado conteúdo. Então, ela consegue, de modo muito efetivo, dizer quem é que realmente sabe e quem não sabe. Ela também, ela ali
ela usa um outro critério, que é o critério de dificuldade, o nível de dificuldade. Eu já falei isso anteriormente, mas vou repetir. Você vai encontrar distribuída na sua prova, dentre as 80 questões, questões de nível fácil, médio e difícil. O que eu vou fazer? Eu vou te ensinar, ao longo desse curso, alguns métodos para você ler a questão e tentar identificar o nível de dificuldade dessa questão. Bom, e por que é importante o uso do nível de dificuldade como critério de avaliação? Porque dependendo do nível de dificuldade, a questão vai ter um peso diferente, né? Cada nível de dificuldade tem um peso próprio e isso é importante para formar a nota do candidato no final. Como eu disse, se você acertar somente questões difíceis, a sua nota vai ser muito baixa. Por quê? Esse método, essa metodologia, ela vai identificar que a tua resposta não tem consistência nenhuma. Como é que uma pessoa que consegue fazer o difícil é incompetente para fazer o fácil? Essa pessoa, ela não é competente em absolutamente habilidade nenhuma. Ela simplesmente acertou casualmente a prova. Agora, se você tem uma resposta ali consistente, né, você consegue acertar minimamente questões fáceis, médias e difíceis, o teu perfil ali ele é compatível com as habilidades e as competências que estão sendo avaliadas. E, através dessa metodologia, o INEP, né, que é o avaliador, ele consegue entender que você é realmente fluente naquelas habilidades. E isso vai fazer com que o teu score, a tua nota final, ela suba, ela fique bastante elevada. Então, a TRI, ela usa esses 3 critérios de avaliação: a discriminação, que é julgar quem sabe e quem não sabe, o nível de dificuldade e o acerto casual, né? Se você só acerta as questões difíceis, é muito provável que você tenha chutado, aquilo foi um chute, e o chute não vai ser contado como ponto, como nota, que ele não é de fato um resultado verdadeiro, legítimo, né? Enfim, é assim que se forma a nota do candidato. Com esses critérios, a nota é calculada. E depois que a nota é calculada, no final de todo o processo, ali, quando o resultado, né, final tiver sido publicado, o candidato ele vai ter acesso a um boletim de desempenho individual. E aí o resultado é realmente individual. Você vai entrar no sistema lá no qual você fez o seu cadastro, a sua inscrição, com o seu login e senha, que você não deve passar para mais ninguém, né? E você vai ter acesso ao boletim de desempenho individual, com a sua nota final. É esse boletim, e aí você pode imprimir ele, ou não sei se vai ter um sistema eletrônico para isso depois, você imprime o boletim do seu desempenho com a sua nota final. E é esse boletim que você vai usar como comprovante quando você for participar de uma designação, de um processo seletivo ou de um concurso público que use a PND como critério de seleção, né? E aí, eu reforço novamente, é importante que você faça a PND, mesmo que você não pretenda lecionar na rede pública dos municípios e estados que aderiram ao programa Mais Professores, porque você pode usar essa nota por um prazo bem grande, né? Por um prazo largo. São 3 anos. 3 anos, gente, é muito tempo. A vida da gente muda muito rápido. 3 anos, a vida muda, né? Em 3 anos, eu fiz e passei em 3 concursos públicos municipais. 3 não, em 4 anos eu fiz 3 concursos públicos municipais, passei em 3 concursos públicos municipais, fui, neste ano, nomeado em um deles e finalmente pude dar um tempo aí dos concursos e das seleções aí, dos processos seletivos, porque realmente é muito cansativo. A gente não consegue desligar em nenhum momento. A gente fica estudando o tempo todo, sai de um concurso, já entra no outro. É extremamente cansativo. E esse é um dos pontos positivos que eu atribuo à PND.
com uma única prova, com uma única nota, você vai poder participar de vários processos seletivos de forma concomitante, né? Ao mesmo tempo, você pode se inscrever em vários processos seletivos. Você não precisa ficar fazendo várias provas, né? Uma atrás da outra, ficar, né, se preocupando ali se você está lendo direitinho cada edital, né? Para não se confundir. Isso é muito importante, né? Como eu fazia muitos concursos muito próximos um do outro, eu tinha essa preocupação de não confundir o edital de um lugar com o edital do outro. E às vezes eu estou me preparando para a prova de um município, só que eu estou estudando coisa que é do outro. Né? Isso atrapalha demais a nossa rotina. Bom, a nota do candidato ela é formada, então, através da teoria de resposta ao item. Né? E já deve ter percebido, com a teoria de resposta ao item, com essa metodologia, né, com essa fórmula de exame, a prova nacional docente não vai reprovar nenhum candidato. Não existe reprovação na prova nacional docente, porque ela não está atribuindo uma nota fixa de acordo com o número de acertos que o candidato fez. Ela está avaliando a consistência da formação daquele candidato de acordo com as habilidades nas quais ele é fluente ou não fluente. E a nota dele, ela vai ser relativa, ela pode ir de 0 a 1000 numa escala. Quanto mais próximo de 1000 você estiver na escala, melhor é a sua proficiência, né? A sua fluência nas habilidades, seu desempenho. Né? Quanto mais longe do 1000, menos fluente você é. E isso vai respaldar os entes federativos, os municípios, os estados, na hora que eles forem fazer as contratações, porque eles vão preferir contratar, né, aqueles candidatos que têm desempenho maior, que estão mais próximo ali do nível, que ultrapassam a média de 500. É por isso que, se você vai fazer a PND, você tem que pensar na sua metodologia de estudo, como é que você vai estruturar os seus estudos. Você vai estudar com videoaula no YouTube, você vai comprar um curso, você vai comprar apostila, você vai pegar as provas do ENAD para estudar. O que você vai fazer? Porque você não pode simplesmente sair lendo qualquer coisa e decorando qualquer coisa, fazendo um mapa mental para decorar as coisas, porque não é assim que a PND funciona. Não é com memorização que você vai resolver essas questões. Eu vou mostrar para vocês como são as questões do ENAD e como se resolve, né, as questões do ENAD com base no conhecimento de como funciona a teoria de resposta ao item. Tá? Bom, a PND não conta os seus pontos, mas a consistência de suas respostas. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, mais uma mensagem que é um conselho, né? Porque eu não sou ninguém para dar conselho para os outros. Mas olha só, você vai fazer a PND, estude não para passar em primeiro lugar, porque não existe primeiro lugar. Esqueça isso, comece a estudar a partir de agora para você ter respostas consistentes, para você conseguir mostrar que você tem o domínio da sua área, né, do seu componente específico, que você tem o domínio metodológico teórico da área pedagógica. Então, se você estudar para você demonstrar a tua habilidade, a tua competência, a tua área educacional, você vai conseguir estar mais próximo ali do 1000 do que do 500. E como não vai ter primeiro lugar, você não precisa ficar, né, preocupado em estar ali no primeiro lugar. Bom, é assim que uma prova elaborada com a teoria de resposta ao item, ela se parece. Você tem pelo menos 25% de questões de nível difícil, 25% de questões de nível fácil e 50% de questões de nível médio, né? Então, ali, quase metade da prova são de questões de nível médio. E o restante é dividido entre o difícil e o fácil. O objetivo desse curso é esse,
né, mostrar para vocês quais são os instrumentos analíticos que você pode usar para reconhecer as características da prova e acertar o maior número de itens desses 3 níveis de questões, né? Porque conhecendo a estrutura da prova e sabendo estudar através, né, da leitura, do estudo, da análise das provas anteriores do ENAD, e você já tendo o domínio da tua área, do teu componente específico, né, e com a ajuda aqui que o curso vai te dar também para você estudar para a parte de formação geral, eu acho que vai ser suficiente para que você comece a se adaptar ao reconhecimento das questões. Quando você bater o olho numa questão ali, você vai já observar, pô, essa questão aqui, ela está pedindo para eu falar de metodologia educacional aqui. Eu tenho que mobilizar esse determinado conhecimento aqui. E pelas palavras que estão no comando da questão aqui, eu sei que essa questão ela está mais ou menos ali dentro do nível médio, ou mais ou menos dentro do nível fácil. Então, eu não vou ter muita dificuldade de responder essa questão. O que eu preciso é prestar muita atenção no texto, fazer uma boa interpretação para não me equivocar. E outra coisa, eu esqueci de falar isso, mas é muito importante. Quando a gente faz o concurso público, geralmente o concurso público ele é feito para classificar os candidatos que são melhores, né, que conseguem responder o maior número de questões e eliminar aqueles que não atingem a média. E o concurso público ele não tem o compromisso de avaliar o quão habilidoso você é. Ele não quer fazer um diagnóstico do seu desempenho. Ele quer apenas ali classificar, né, o candidato, fazer uma seleção criteriosa, e por isso os concursos públicos eles estão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque você tem muitos candidatos participando, então o tipo de seleção ele acaba ficando mais complexo. Então, o concurso público, principalmente em provas de legislação, eles tendem a ter questões que contêm pegadinhas, questões que te induzem ali a assinalar uma alternativa errada, se você não prestar muita atenção na, na estrutura, na linguagem, né, do texto. Nas provas elaboradas com a teoria de resposta ao item, qualquer tipo de pegadinha é terminantemente proibida, tá? E nenhuma questão, eu falo isso porque eu elaboro questões no padrão Enem e Saeb para empresas e instituições educacionais que utilizam essas questões, esses itens, para elaborar os seus próprios simulados de Enem e Saeb, que são aplicados em várias redes de escolas no Brasil inteiro. Então, é terminantemente proibido. Uma questão, quando ela contém pegadinha, ela é sequer aprovada para entrar na prova, né? Ela é eliminada do processo ali, né, de composição da prova. Então, vocês não precisam se preocupar. Nas questões da prova nacional docente, não vai ter pegadinha. O problema é que são questões que exigem muita interpretação. Então, você tem que ter ali um domínio rápido da interpretação do texto. Então, lê com cuidado, lê de novo se não entendeu direito. Muito cuidado na leitura do comando da questão, que é o que a questão está te pedindo para fazer, o que ela está te pedindo para responder, não é? E entender que não é uma questão que você vai resolver com memorização de apostila, de mapa mental. Tudo isso vai te ajudar a estruturar a tua rotina de estudos. Eu gosto muito de mapa mental. Você fazer um mapa mental, você tem ali todo o conteúdo visual diante de você, ajuda muito. Eu sou muito visual, então eu gosto de estudar com mapa mental, com anotações, né? Mas não é uma prova que você vai resolver com memorização, tá? Desencana disso. Você vai ter que estudar e se preparar com base nisso tudo que eu falei. Né? É uma prova que vai avaliar habilidades, então você tem que demonstrar que você é habilidoso naquilo que está sendo exigido de você.